Frelimo, oye! Frelimo, ai na mwisho. Frelimo, ai na mwisho. Frelimo, ai na mwisho. Mwisho, frelimo, ai na mwisho. Frelimo, ai na mwisho. Ai, Frelimo, oye! Vamos sentar. Camarada secretário-geral do Partido Frelimo, camaradas membros da Comissão Política, camaradas membros do Secretariado do Comitê Central, camaradas primeiros secretários dos comitês provinciais, camaradas membros do Comitê Central, camaradas cabeça de lista para as eleições autárquicas de 2023, distintos convidados, caras e caros camaradas, moçambicanas e moçambicanos, inicio recordando que hoje, 55 anos atrás, a Frelimo iniciava o segundo congresso, o primeiro em solo pátrio, portanto em Machede, na província do Niassa. Foi o Congresso que decidiu as principais linhas para a direção da Frelimo e foi o Congresso, o segundo realizado, como disse, em 1968 em Machede, um acontecimento fulcral para a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, na sua luta contra o domínio colonial português. Durante o Congresso de Machede, a Frelimo tomou várias decisões fundamentais que moldaram o curso da sua luta de libertação e definiram a sua ideologia política, a saber, estratégia da luta armada, rumo ideológico, relações internacionais, apoio popular. Assim, a Frelimo foi capaz de fortalecer uma frente unida e desafiar eficazmente o regime colonial português. O Congresso da Frelimo foi da maior importância porque definiu uma direção clara para o movimento de libertação, reforçou a sua coesão interna, bem como a sua posição internacional. As decisões tomadas durante o segundo Congresso serviram de plano para as ações da Frelimo nos anos seguintes, conduzindo à independência de Moçambique em 1975. É por isso que a Frelimo e a história universal consideram o segundo Congresso o Congresso da Vitória sobre o colonialismo português. Portanto, camaradas, não é por acaso que tínhamos pressa de apresentarmos os nossos cabeças de lista hoje, pois a semelhança do Congresso da Vitória de Machede em 1968, hoje, 20 de julho de 2023, apresentamos-vos os cabeças de lista de Vitória das próximas eleições autárquicas de outubro de 2023. A Frelimo é e sempre foi por uma democracia forte, evolutiva, transparente, representativa e vibrante, onde o poder é exercido pelo povo e para o povo. Para Frelimo, a democracia não é um conceito teórico,
objeto de discursos. Vocês presenciaram porque exerceram essa democracia interna. A Frelimo vive e pratica a democracia ao nível interno, como um dos princípios que definem a sua natureza desde a sua fundação e na edificação de um Estado de Direito e democrático. Iniciei a intervenção fazendo referência ao segundo Congresso, o Congresso de Machegue, Congresso da Vitória, onde também houve eleições. É por este motivo que, com muita satisfação, me dirijo aos moçambicanos, no país e na diáspora, neste ato que marca a conclusão de uma etapa no exercício da democracia interna, que foi a eleição dos cabeças de listas que vão concorrer a presidentes dos conselhos municipais nas 65 autarquias do nosso país no próximo dia 11 de outubro. Todos os cabeças de lista e candidatos a presidentes dos conselhos autárquicos que acabamos de apresentar foram livre e transparente pelos respectivos comitês de zona, distritos e cidades e homologados pela Comissão Política da Frelimo na sua 12ª sessão ordinária realizada ontem, dia 19 de julho. Este processo decorreu num ambiente de camaradagem que nos é característico dentro dos princípios normativos vertidos na Diretiva de Eleições Internas da Frelimo, onde foram escolhidos os melhores dentre os melhores num movimento que mobilizou mais de 10 mil membros e galvanizou os mais de 4 milhões de membros e simpatizantes, e grande vencedor foi a Frelimo. Por isso, permitam-me que, em nome de todos os membros e militantes da Frelimo, saúde a todos os camaradas que participaram deste processo com sentido de responsabilidade e focados nos mais nobres objetivos de serviço a Moçambique e aos moçambicanos. De forma especial, saúdo aos camaradas eleitos por terem merecido a confiança dos membros e que no dia 11 de outubro irão galvanizar os munícipes das respectivas autarquias para uma vitória esclarecedora da Frelimo em todas as 65 autarquias. Quero aqui fazer menção e louvor especial àqueles camaradas que, tendo sido propostos por órgãos ou grupos de membros, deram a sua contribuição para a consolidação da nossa democracia interna e prontamente, depois da escolha de ter recaído sobre outros dos seus camaradas, se juntaram em espírito de união e coesão, fazendo valer o princípio de que, nas eleições internas, ninguém ganha e ninguém perde, somente ganha Frelimo, como acabamos de nos referir. Camaradas, isto é uma realidade. Acredito que se nós levamos 3, 4 pessoas para as urnas, para as eleições, havia gente que optava por um grupo ou por outro, ou por um candidato. Mas a partir de agora, daquilo que nós sabemos da Frelimo, durante os seus 60 anos, a vitória é da Frelimo, e aqueles camaradas que não puderam, se alguns ainda prevalecerem não conformados, este é o caminho, esta é a mensagem. Por isso nós agradecemos a todos os que fizeram parte deste processo. Quero enaltecer o excelente trabalho preparatório e organizativo dos órgãos do Partido Frelimo, nos mais variados níveis, que permitiu que o processo de eleições internas decorresse sem lisura, contribuindo para o reforço da coesão interna no seio do partido. Caros camaradas, a 11 de outubro de 2023, realizam-se as 6ª eleições autárquicas da história da nossa jovem democracia. Nestas eleições, mais de 4,8 milhões de moçambicanos residentes nas 65 autarquias em todo o território nacional irão expressar, através do seu voto, as suas preferências
e escolhas para a governação local para os anos de 2024 a 2028. Queremos salientar que 12 autarquias foram criadas este ano e entram no processo pela primeira vez como parte da materialização do princípio de gradualismo que orienta o nosso processo de descentralização desde que iniciamos em 1998. Tomamos conhecimento que estão inscritos 17 partidos, o que demonstra quão vibrante tem sido a democracia multipartidária no nosso país. O nosso glorioso Partido Frelimo, o Partido da Unidade, da Paz e do Desenvolvimento, Partido do Povo, irá concorrer com o objetivo de vencer em todas as 65 autarquias. Estas eleições, como é de conhecimento de todos, marcam o fim do ciclo de governação autárquica em que a Frelimo governou em 44 das 53 autarquias. Governação que ficou largamente marcada por 3 fenômenos adversos, conjugados, que afetaram a vida dos moçambicanos: o terrorismo em alguns distritos da província de Cabo Delgado, os desastres naturais que afetaram o país com maior incidência nas autarquias, a pandemia do Covid-19 que afetou todas as autarquias a nível nacional, as restrições orçamentais decorrentes da crise econômica que limitaram o fluxo de recursos financeiros no país, afetando também as autarquias. Apesar destas adversidades, fazemos um balanço positivo no cumprimento dos compromissos constantes dos manifestos eleitorais que a Frelimo apresentou ao eleitorado em 2018, pois notam-se avanços nos vários domínios da vida dos municípios sob gestão do nosso partido. Mesmo em alguns municípios sob gestão da oposição, a Frelimo, enquanto partido que governa o país, teve que fazer intervenções para suprir as graves lacunas e evitar o sofrimento do nosso povo. Caros camaradas moçambicanas e moçambicanos, hoje, há cerca de 3 meses das eleições autárquicas, podemos, com um grau de confiança, afirmar que Moçambique continua um país estável, na rota da consolidação da paz, da democracia e do desenvolvimento econômico e social. Estas eleições terão ainda a particularidade de serem as primeiras em que todos os partidos irão se apresentar ao eleitorado sem armas, no quadro de um entendimento que levou 4 décadas a alcançar com o encerramento da última base da Renamo no dia 15 de junho, marcando a conclusão da fase de desarmamento e desmobilização do processo do DDR. No nosso projeto de pacificação, continuamos a trabalhar de forma concertada para a implementação das pensões decretadas para os desmobilizados da Renamo. De igual modo, estamos fortemente empenhados na concretização de consensos alcançados com as lideranças dos partidos da oposição. Eu reuni pessoalmente com o líder da Renamo, Suf Momadi, com também o presidente do MDM, o Simango, Loteiro Simango, e com os partidos extraparlamentares. Nessas reuniões, no que tange não existência de partidos da oposição, no que tange a não existência de condições objetivas para a realização de eleições distritais em 2024, portanto, estando já criada a comissão multifacetada para refletir e produzir recomendações mais realistas sobre a matéria. Nós acreditamos que os consensos alcançados representam a visão dos respectivos partidos, porque reunimos com os dirigentes destes partidos, incluindo a Frelimo, sempre em defesa do interesse nacional. Camaradas, apesar de todas as adversidades,
conseguimos, como Frelimo, e com a força e participação dos moçambicanos, colocar Moçambique novamente na rota da estabilidade e crescimento econômico, sendo que hoje a economia cresce acima de 5%, uma das economias que mais cresce na região, com perspectivas de podermos alcançar os 7% nos próximos anos. Temos a consciência que os desafios estruturais e conjunturais que a nação moçambicana enfrenta, não ficarão resolvidos de noite para o dia. O mais importante é assegurarmos que o crescimento econômico alimente a nossa estratégia de desenvolvimento e inclusão num quadro de estabilidade e confiança. Portanto, a Frelimo vai apresentar-se nessas eleições autárquicas com os seus 65 cabeças de lista num quadro de perspectivas e condições favoráveis para que nos próximos 5 anos, vencendo as eleições autárquicas, possa consolidar a estabilidade e confiança e implementar políticas de desenvolvimento local nestas autarquias que possam impactar a vida de todos os munícipes. Com a realização do 12º Congresso em setembro do ano passado, definimos as linhas estratégicas de desenvolvimento nacional que inspiram a nossa visão de governação, que teremos a ocasião de apresentar aos munícipes nos próximos dias do calendário eleitoral. No entanto, a visão de governação local da Frelimo continuará focada a responder aos anseios dos moçambicanos, considerando que os municípios constituem o centro nevrálgico do desenvolvimento nacional. Nesse contexto, continuaremos a priorizar as seguintes áreas: promoção do investimento privado, estímulo às empresas locais, portanto, geração de oportunidades de emprego, promoção e melhoria do acesso à habitação, infraestruturas de terra, financiamento acessível, habitação resiliente e a titulação, melhorar a conectividade entre as áreas urbanas através da expansão e melhoria do transporte público, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias, mobilidade urbana, fortalecimento da segurança, reforço da capacidade de policiamento e prevenção de crime, melhoria da tecnologia de vigilância e iluminação pública adequada, construção e manutenção de infraestruturas, investimento em vias de acesso, saneamento básico e sistema de tratamento de água, elaboração e implementação de programas de manutenção, melhoria dos serviços públicos, gestão de resíduos sólidos, como educação, saúde e assistência social, aumento do investimento público local, maior capacidade orçamental para realizar despesa pública através de uma maior descentralização financeira, reforço da governação participativa, transparência e prestação de contas, prevenção e combate à criminalidade e acidentes de aviação. Estes pilares, que integram a visão de desenvolvimento de cada município, deverão naturalmente respeitar as políticas e soluções locais a serem implementadas pela Frelimo e os seus cabeças de lista, guiados pelos princípios de abertura, a participação e colaboração dos municípios. Moçambicanas e moçambicanos, camaradas, caros cabeças de lista da Frelimo, permitam-me agora falar diretamente aos cabeças de lista da Frelimo, candidatos a presidente dos conselhos autárquicos aqui presentes. E vou recorrer a um princípio que orienta as famílias moçambicanas, que é lutar para que os filhos sejam melhores que os pais e os netos melhores que os filhos. Nos próximos 3 meses, vamos juntos trabalhar para a vitória. E vocês têm a obrigação de fazer melhor. Vocês herdam um ambiente de estabilidade e crescimento. Os moçambicanos, e em especial os munícipes das autarquias,
onde cada um de vocês concorre, alimenta grandes expectativas por uma melhor prestação de serviços públicos, cada vez mais sensível e próxima ao cidadão. Uma grande parte dos cabeças de lista são jovens e representam uma nova geração e vos será exigida uma gestão municipal mais aberta, transparente e moderna, que responda às dinâmicas de evolução da sociedade e aos novos desafios da gestão autárquica. A cada um de vocês esperamos unidade e defesa do interesse nacional. Sejam inclusivos, não discriminem a quem quer que seja e sejam líderes na defesa da unidade e unicidade do Estado. Isso tem sido a nossa característica, mesmo naqueles bairros onde não somos eleitos, mas quando o consenso nos dá a oportunidade para contribuir, servimos a todos. E é isso que nos faz com que nas próximas nas consequentes eleições, esse povo olhe para nós como um partido sério. 2, visão estratégica. Sejam capazes de identificar as tendências e desafios atuais, antecipar mudanças futuras e estabelecer metas realistas e alcançáveis para o progresso local. 3, liderança. Inspirem e mobilizam os cidadãos. Motivem as equipas de trabalho e comuniquem com os parceiros locais em direção a objetivos comuns. Conhecimento e competências técnicas, como um dos fatores. Procurem fortalecer os vossos conhecimentos através da aprendizagem contínua, de modo a adotarem boas práticas sobre áreas-chave da governação local, como gestão de finanças públicas, planeamento urbano, desenvolvimento econômico, políticas sociais, sustentabilidade ambiental, entre outros. Abertura à participação e à colaboração. Reforcem o princípio de governação democrática, incentivando o envolvimento dos munícipes e organizações de base nas decisões e na definição das prioridades locais. Muitas vezes nós queremos fazer, nós planificamos, mas no percurso da nossa governação, no terreno, há aqueles aspectos que a população nos chama a atenção. Ouçam as populações e trabalhem com essas sensibilidades. Resiliência e adaptabilidade. Ser resilientes e capazes de se adaptar a situações desafiadoras e em constante mudança. Ética e integridade. Sejam íntegros, guiando-se pela transparência e respeito pelo bem público e tomando decisões baseadas em princípios e valores sólidos e responsáveis perante os cidadãos. E aprendizagem contínua, buscar constantemente a oportunidade de novos conhecimentos e desenvolvimento das capacidades individuais e de equipes por liderar. Portanto, estamos aqui a dizer que nos próximos tempos vocês irão passar por formação específica, que deverá agregar a vossa experiência de governação. E para tal, contamos com toda a experiência acumulada da Frelimo, que deverá ser transmitida a cada um de vocês. Estamos a antecipar essas explicações, convictos que a população e o povo, os munícipes, querem ouvir o que vocês irão fazer. E acreditamos que nos próximos dias a mensagem será mais fluida, porque será dirigida de uma forma estruturada. Na Frelimo, o lema é estudar, estudar, estudar sempre. Por isso aprendam do povo e dos que sabem mais, ou daqueles que sabem pouco, mas sempre acrescentam o vosso conhecimento. Camaradas, membros e simpatizantes da Frelimo, caros compatriotas, hoje vivemos na era digital e da comunicação instantânea, o que torna desafiante toda a nossa ação, em particular no domínio de competição política em face da influência das dinâmicas engendradas pela globalização. É um desafio que se coloca a todas as nações e que a Frelimo deve se apropriar para lograr as vitórias que o nosso povo almeja. Por isso, quero convocar a todos para continuarmos unidos e preparados
para melhor enfrentarmos os próximos desafios e por forma a alcançarmos uma vitória expressiva nas eleições autárquicas de outubro. Lembre-se, são hoje candidatos da Frelimo. Ainda não são idis dos municípios. Para se ser idil, precisa de trabalhar. E vocês são candidatos da Frelimo. Ninguém individualmente irá concorrer. Por isso fica claro que é a Frelimo que vos candidata para poder servir ao povo moçambicano através dos manifestos e das diretivas da Frelimo. Ninguém sozinho pode substituir a Frelimo. E ninguém será técnico independente quando concorreu pela Frelimo e ganhou à custa da Frelimo. A vitória da Frelimo já começou a ser construída. Estamos aqui a construir a vitória. Através da nossa união e coesão, gerada dentro do ambiente harmonioso e democrático com que decorreram as eleições internas. Aquelas pessoas que vos elegeram, os comitês, tiveram mais outros, como dissemos, vocês são melhores entre os melhores, mas essa oportunidade que vos foi dada pela Frelimo deve ser capitalizada, explorada e devidamente respeitada. Mais uma vez, mostramos ser força política madura, mais preparada e organizada para liderar os destinos da nação a todos os níveis. O povo está a ver, o mundo está a ver, quando as vitórias chegarem para um grupo tão organizado como a Frelimo, ninguém vai assustar, porque isso é uma realidade. Saímos desse processo de democracia interna unidos, coesos e mais fortalecidos, rumo a mais uma grande vitória no espírito de que a vitória prepara-se, a vitória, se ainda existir alguém que acha que devia ser ele nesse lugar, a Frelimo escolheu estes. E é a estes que nós todos temos que carregar para podermos colocar na liderança dos nossos municípios. Isto é a experiência que a própria Frelimo traz ao longo da sua existência. Com humildade e trabalho, vamos construir a nossa governação local, uma governação que deve ir ao encontro ao interesse dos munícipes. Juventude, oie! A campanha, quando começar, está entregue à responsabilidade da juventude. Juventude, oie! Não vão permitir, ali onde nós estamos a governar, continuar a sofrer. Tem que se sofrer quando não se pode. Mas quando se pode, a capricho não. Mulheres, oie! Mulheres moçambicanas, oie! Ninguém que não tem mãe
E não há nenhuma mãe que deixe o seu filho a sofrer. Por isso, mulheres, carreguem os vossos candidatos e vamos à obra. Homens, oie! A voz está a ser mais feminina. Homens, oie! É com esta voz que se dá comando aos jovens e que se acarinha a mulher para trazer a vitória para casa. Vamos a isso. Combatente, oie! Combatente, oie! É a nossa inspiração. Se olharem, começamos a falar de Machedi. Machedi foi trazido por esses homens. É a responsabilidade desses homens, como guardiões da organização e da disciplina da Frelimo, conduzir a mulher, o jovem e o homem que ainda também não teve a oportunidade de ser combatente, porque se calhar uns nem sequer tinham idade, outros não tiveram a oportunidade, mas senão podiam ser, para nós todos na mesma barca levar a vitória para a Frelimo em todos os municípios. Vamos continuar unidos quando, numa das ocasiões, reuni as mulheres, tanto da Frelimo ou MM, manifestei o meu desconforto pelo fato de, nas autarquias, ainda termos pouco movimento da mulher. Melhoramos um pouco desta vez, mas ainda é muito pouco. Mas ainda entraram mulheres, pelo menos como membros das assembleias das autarquias, e esperamos que nas próximas ocasiões esse movimento progrida mais. Parabéns à mulher. Frelimo, oie! Diretor da cerimônia, já o grupo de Manica já chegou? Os da Manica não estiveram aqui porque estavam a viajar e mais alguns de Gaza. Então eu posso ajudar a diretora do cerimônia, o mestre de cerimônia, convidando os de Gaza primeiro, os dois que ficaram para vir apresentar-se aqui no mesmo figurino, porque estão sentados no lugar errado, não é? O lugar deles é aqui à frente, não é? Gaza. Não estão? Não estando Gaza, vamos avançar com Manica.